Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, amém. E tenham um excelente dia. Amados irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 19 e capítulo 20. Capítulo 19, amados irmãos, vimos um encontro muito conhecido, um encontro muito ministrado nas igrejas e louvores também, que é o encontro de Jesus e Zaqueu. O encontro entre Jesus e Zaqueu é um verdadeiro exemplo de arrependimento e conversão, como vimos aí em Lucas 19, do versos de 1 a 10. O desejo de Zaqueu de ver a Jesus representa o anseio do ser humano por um encontro real com Deus, com aquele que pode preencher todo o vazio da nossa alma. O Senhor, que é bondoso e misericordioso, percebe esse desejo e sua atitude imediata é aproximar-se da gente. E ele o faz. Zaqueu queria apenas vê-lo. Jesus vai além e propõe uma visita. A alegria do pecador ao receber o Salvador é imensa. A presença de Jesus produz arrependimento em Zaqueu. O contraste do santo com o pecador. O choque é imediato e a conversão de Zaqueu é confirmada por sua atitude de restituir a quem ele roubou. Frutos dignos de arrependimento, na verdade, irmãos. As palavras de Jesus sacramentam isso. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O trecho de Lucas, capítulo 19, versos do 11 ao 28, deixa bastante claro que todos nós recebemos várias incumbências no reino de Deus. Porém, cada um conforme a sua capacidade. Estamos sendo continuamente avaliados pelo Senhor nesta caminhada cristã. Isto é mais que o suficiente, irmãos, para que mantenhamos o foco e sejamos comprometidos com a sua gloriosa obra. A entrada de Jesus em Jerusalém marca sua última visita à cidade antes da crucificação e ressurreição ao terceiro dia, conforme vimos no versos 29 ao 40. Embora o Senhor Jesus soubesse da grande angústia que lhe esperava, ele não demonstra apreensão, tristeza, irritação ou qualquer outra atitude, irmãos, contrária ao seu comportamento durante todos os anos. A sua disposição em servir a Deus e à humanidade são de altíssimo nível, para a glória de Deus. Portanto, irmãos, devemos seguir o seu exemplo e dar o nosso melhor, mesmo diante de situações que não gostaríamos de viver. Dos versos 41 ao 48, a partir daqui, vemos que a vida ministerial de Jesus na terra está terminando. E percebe-se, irmãos, nele uma grande tristeza por Jerusalém, a habitação da paz. Ela não o havia reconhecido, infelizmente. As lágrimas de Jesus se derramaram, pois o futuro que ele prevê não é o dos melhores. Ele anuncia profeticamente várias dificuldades que sobrevirão à cidade. Rejeitar a Jesus Cristo é sempre uma possibilidade. No entanto, irmãos, as consequências dessa escolha são pesadas e desastrosas, tanto que não podemos suportar. Lucas 19, vimos a conversão de Zaqueu. Zaqueu era conhecido e considerado excluído do sistema judaico normal por causa de suas atividades para Roma como cobrador de impostos. Zaqueu respondeu à mensagem de Jesus exatamente da maneira oposta a que o jovem rico havia respondido, como vimos em Lucas, no capítulo 18, do versos 18 a 25. Zaqueu, também rico, como nos mostra Lucas, capítulo 19, versos 2, mas sabia que era pecador. Ele tinha essa consciência. Quando Jesus o chamou, ele respondeu com entusiasmo maior do que Jesus
havia pedido. Este relato também é um comentário sobre as palavras de Jesus de que para Deus todas as coisas são possíveis, como vimos em Lucas capítulo 18, versos 25 a 27. Pois Zaqueu, irmãos, era uma pessoa rica e que encontrou a salvação. No versos 19, no capítulo 19, para ver Jesus no meio da multidão, Zaqueu precisou subir em uma árvore. Este momento, irmãos, parece meio constrangedor. Aqui estava Zaqueu, um homem rico e provavelmente influente, correndo à frente da multidão e escalando uma figueira sicômoro para ter a chance de ver Jesus. Lucas pode ter narrado as ações de Zaqueu como um comentário sobre as palavras de Jesus de que, a menos que as pessoas se tornem como crianças, não podem entrar no reino de Deus, como vimos em Lucas capítulo 18, versos 17. Jesus já sabia o nome de Zaqueu e tudo sobre ele. Ele instruiu o coletor de impostos a descer imediatamente, porque Jesus queria ficar em sua casa. Isso, irmãos, era mais do que o Zaqueu esperava. Então ele o recebeu com alegria. A palavra alegremente é literalmente, irmãos, regozijo. Lucas usou este verbo 9 vezes para denotar uma atitude de alegria que acompanha a fé e também a salvação. Como de costume, irmãos, muitos reclamaram, começaram a murmurar porque Jesus tinha ido ser hóspede de um pecador. Deixando claro, irmãos, mas Zaqueu levantou-se e anunciou voluntariamente que daria metade do que possuía aos pobres e pagaria 4 vezes mais tudo o que havia prejudicado. Ele queria publicamente que as pessoas soubessem que seu tempo com Jesus havia mudado a sua vida. Olha que bênção de testemunho, não é verdade, irmãos? Curiosamente, ele se desfez de grande parte de sua riqueza, semelhante ao que Jesus pediu ao jovem rico, lá no capítulo 18, versos 22. As palavras de Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, não implicava que o ato de dar aos pobres salvou Zaqueu, mas que sua mudança no estilo de vida evidenciou seu relacionamento correto com Deus. Zaqueu, filho de Abraão de nascimento, tinha o direito de entrar no reino por causa de sua ligação com Jesus. Essa era a missão de Jesus, buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ainda que o Senhor Jesus não tenha prazer na morte do pecador, irmãos, com toda a segurança fará com que suas temíveis ameaças se concretizem naqueles que rejeitaram sua salvação. O Filho de Deus não chorou com lágrimas vãs e sem causa, por um assunto leviano nem por si mesmo. Ele conhece o valor das almas, o peso da culpa e quanto esta oprime e funde a humanidade. Ele então, irmãos, vem e limpe os nossos corações por seu Espírito, de tudo isso que os contaminam. Que os pecadores em todos os lugares prestem atenção às palavras da verdade e da salvação que veio por meio intermédio de Jesus. Lucas capítulo 20. A religiosidade, irmãos, acaba matando a essência da pessoa de Jesus em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado com ela. Não é de hoje, irmãos, que a humanidade questiona a autoridade de Jesus. Nos dias do ministério terreno do Filho de Deus, os religiosos, de forma enérgica, também o fizeram, como vimos em Lucas, capítulo 20, versos de 1 a 8. O que deve chamar a nossa atenção nesse texto é o fato de que o mestre dos mestres sempre tem a resposta precisa, verdadeira e correta. Ele sabe exatamente o que dizer, por mais que imaginemos que não há saída. Ele as tem, porque ele é a verdade. E aí, nos versos 9 a 18, vimos que após a entrada triunfal em Jerusalém e os anúncios proféticos de suas dores,
Jesus conta a parábola dos lavradores maus, versos 9 a 18. A intenção aqui, irmãos, é ilustrar o cuidado de Deus com Israel, sua vinha. Para isso, ele enviou diversos profetas, vários servos para receber os frutos da vinha. Eles, porém, acabavam mortos e espancados. Por fim, o filho do proprietário é enviado, mas a ideia dos lavradores é de matá-lo e o fazem. O filho, portanto, representa Jesus. Ele veio para salvá-los, mas acabou sendo morto por eles. Ao ouvir o exemplo de Jesus na parábola da vinha, os líderes religiosos de Israel começaram a planejar uma forma de tirar-lhe a vida. Daí em diante, eles intensificaram suas tramas contra o Senhor Jesus, como vimos aí no versos 19 e 20. Os líderes religiosos, irmãos, sabiam que se Jesus se mostrasse contrário ao pagamento dos impostos ao império, ele estaria cometendo grave crime contra Roma. Crime este passível de morte, como vimos dos versos 21 a 26. Sendo assim, eles perguntaram ao Senhor se era correto pagar impostos. A resposta de Jesus ecoa até hoje no mundo. Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, irmãos, devemos ser bons cidadãos dos céus e também da terra. Dando continuidade, irmãos, ao plano de fazer Jesus pecar, os saduceus lhe fizeram perguntas acerca da ressurreição. Mais uma vez, a sabedoria divina é manifestada na resposta de Jesus, como vimos nos versos 27 a 40 do capítulo 20. Ele mostra aos saduceus que um plano muito maior para a vida e para a morte, muito mais amplo do que sua visão limitada pode perceber. Jesus, irmãos, termina nos advertindo contra o perigo de termos o mesmo caráter dos hipócritas religiosos de seus dias, como vimos lá nos versos 41 ao 47. Pessoas, irmãos, cujo comportamento não nos inspira a amar e seguir a Deus. Ao contrário, eles nos distanciam e transformam a nossa intimidade com Deus em algo amargo e doloroso. Sendo assim, irmãos, devemos estar atentos a esse tipo de pessoa. Não podemos permitir que esse tipo de pessoas, com as suas más intenções e atitudes, nos contaminem. Amém? E finalizando, irmãos, o capítulo 20, os escribas elogiaram a resposta de Cristo aos saduceus sobre a ressurreição, mas foram silenciados por uma pergunta sobre o Messias. Cristo, como Deus, era o Senhor de Davi, porém, quando decidiu vir ao mundo segundo a carne, veio da descendência de Davi. Os escribas receberam o juízo mais severo por enganarem as viúvas pobres e por abusarem da religião, em particular da oração, que usavam como pretexto para executar planos ímpios e mundanos. A piedade fingida é um pecado duplo. Então, roguemos a Deus que impeça que nos sintamos orgulhosos, ambiciosos, cobiçosos ou que tenhamos qualquer outro sentimento mau. E encerrando o capítulo 20 e a leitura do dia de hoje, e que sejamos, irmãos, ensinados a buscar esta honra que vem somente dele, que vem somente do Senhor. Porque Deus, mais do que ninguém, sabe realmente o que necessitamos, o que precisamos, e tudo está sob o seu controle e contribui para o nosso bem. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos a leitura e a exposição dos capítulos 19 e 20 do Evangelho de Lucas. Estamos aí no finalzinho do livro e eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado grandemente. Um forte abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, excelente leitura e até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço e fiquem na paz.